graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta quinta-feira, dia 8 de agosto, nós temos essa oportunidade de podermos louvarmos e agradecermos a Deus com todo o nosso coração. E neste momento, eu quero já declarar uma palavra dos céus ao seu coração. Você que talvez esteja deprimido, oprimido, entristecido, saiba que a sua tristeza também é a tristeza de Jesus. Mas Jesus veio trazer a alegria no lugar da tristeza, a vida no lugar da morte. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 7, no verso 36, e diz assim: que palavra é esta que diz: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão no seu ventre. Amém. Que nós possamos beber a água da vida, pois Jesus é a fonte que jamais seca, a fonte a jorrar pela vida eterna. Oremos agora, entregando este momento ao Senhor. Entrega teu caminho, entrega tua família, tua vida, tua saúde, tudo nas mãos do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nessa hora pela tua fidelidade e queremos entregar este culto a ti. Tu és o Deus merecedor de toda a honra, de toda a glória, e que este louvor que aqui vamos entoar possa subir como aroma suave diante do teu santo trono. E sabemos que o Senhor habita em meio aos louvores. Cura, Senhor, aqueles que precisam ser curados. Sara, transforma, edifica, multiplica as tuas bênçãos e faça-se segundo a tua vontade. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Toda a terra
portas para buscar a igreja ornamentada, a igreja que espera, ansiosa, para as bodas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louve, adore ao Senhor, porque aquele que tem fôlego, louve e adore a Deus.
Podemos tomar os assentos em nome de Jesus. Hoje, quinta-feira, nós teremos aqui a pastora Helena Bueno, estará trazendo uma mensagem de ensino para a edificação do corpo de Cristo. E queremos já deixar um convite também para os irmãos que estão nessa live, ou posteriormente estarão vendo. Domingo que vem, às 19h30, estaremos também transmitindo ao vivo o culto pela rede do Facebook, Instagram e pelo TikTok. Você ainda que não fez a sua inscrição conosco no YouTube, nos procure no YouTube. Nós temos ali muitas mensagens que vão edificar a sua vida, e eu tenho certeza que você vai ter um encontro genuíno com o Senhor. Beijo no coração, Deus abençoe, pastor Helena. Boa noite a todos, graça e paz. Vamos estar vendo a palavra do Senhor, onde nós vamos estar meditando na sua palavra, no livro de Hebreus, capítulo 12. Louvado seja Deus. Aqui em Londrina está uma chuvinha, às vezes o som pode ficar um pouquinho ruim, mas ela vai e volta, né? Então eu acredito que não vai atrapalhar. Amém? A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1, onde Jesus nos instrui que nós devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente que resiste e nos assedia, então corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando sempre firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, não fazendo caso de desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para não vos fatigueis, para que não vos venham estar cansados, esgotados e desmaiando em vossa alma. Amém e amém. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa, recebendo mais uma vez esse grande alimento que vem nos saciar nessa noite, e que ele vai ficar em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito para sempre, para que nós sabemos que o dia bom existe, o dia mau também vem, para que a gente permaneça firme no propósito que o Senhor assim nos ensinou, para a honra e glória do teu nome. Por isso, Senhor, precisamos da tua presença, da presença do teu Espírito em nós, e que todos os dias, Senhor, nós possamos ter essa comunhão com o Senhor, para que cada dia mais estejamos fortalecidos
para vivermos aqui, neste mundo, nessa terra, até quando o Senhor nos chamar. Paizinho querido, eu peço perdão pelos nossos pecados, que são muitos. Queremos, Senhor, sempre fazer tudo para agradar-te, mas falhamos em muitas vezes. Mas te peço perdão, Senhor, e te peço que o Senhor possa cercar este lugar com um círculo de fogo, que os teus anjos, querubins e serafins, estejam com as espadas desembanhadas, para que todo atrapalho, toda seta contrária seja dissipada das nossas vidas, das nossas famílias, de todos aqueles que estão aqui neste lugar, daqueles que não puderam vir por algum motivo, mas que o Senhor possa nos guardar, nos livrar, e que o Senhor receba este culto desta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema que Deus tem colocado no meu coração. Por que passamos por provações? É uma pergunta que nós fazemos todos os dias e a gente aprende e fica faltando. Parece que nunca a gente fica satisfeito, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sabendo que tudo tem um propósito, tem provações de diversas maneiras, mas a gente precisa conhecer quais são essas provações, os motivos que ela vem na nossa vida, para que não somente venha trazer crescimento, mas o nosso conhecimento, para que a gente venha se desviar dessa tentação, dessa provação que às vezes, muitas vezes, nós podemos evitar, para que a gente não venha sofrer, estar cansado, desfalecido, porque a provação não é fácil para ninguém. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser um irmão que está sentado, qualquer pessoa. Nós somos iguais, nós somos seres humanos que temos dor, sofrimento da mesma maneira. Mas seja qualquer que for a provação, no momento que esse tempo vem na nossa vida, parece ser um motivo. A palavra de Deus fala que deveria ser um motivo de alegria para nós, mas ela não vem como motivo de alegria. Ela vem muito pelo contrário, uma coisa dolorosa, angustiante, e muitas vezes, a maioria das vezes, nós achamos que não somos merecedores de estar passando por aquela situação. E quando a gente não acha que a gente não é merecedor, nós entramos em conflito com nós mesmos, com a nossa fé, com o que nós pensamos, com o nosso coração. Então, isso, muitas vezes, precisa ser esmiuçado, explicado, para que a gente venha a entender e que cada dia mais nós venhamos estar mais e mais aos pés do Senhor. E meditando nesse texto, nesse capítulo 12, nesse início do capítulo 12, que fala das provações, podemos compreender que todos nós passamos por provações. São em várias áreas, todos nós passamos. Pode ser crente, não crente, todos passamos. E o que é uma provação? Provação é uma prova. Uma prova que você está passando, é uma situação de aflição, um sofrimento muito grande, que a gente passa, a gente não permanece. O cristão, ele passa por essas provações, mas ele segue diferente. Mas muitos passam e permanecem e vivem nessa pressão, nesse sofrimento, e nunca saem desse sofrimento. Então, é muito angustiante, é muito sofrimento. E às vezes esse sofrimento que as pessoas sentem na sua alma, no seu coração, elas transpassam
fisionomia da pessoa. Você vê aquela pessoa sempre abatida, sempre triste, umas murmuram, outras não, porque cada uma é de uma maneira, mas ela está sempre triste. E o que ele fala aqui? Que nós devemos, toda a Bíblia sempre nos instrui sermos imitadores de Cristo. Os exemplos dos homens de Deus, por exemplos bons, eles estão como um exemplo a seguir. Como devemos fazer? E os ruins, como nós não devemos fazer. Mas Cristo é o maior exemplo que nós temos. É o exemplo que sempre nós temos que buscar seguir. Porque Cristo veio passar as nossas provações. Tudo aquilo que nós deveríamos passar, que a gente já acha que é muito o que nós passamos, é infinitamente mais do que Cristo passou por nós. E ele fala aqui no primeiro verso: portanto, também nós visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunho, nos desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente, que resiste, que nos assedia, mas nós temos que correr com perseverança. Então, o tempo todo nós somos tentados, e essas tentações que nós sofremos, muitas delas acabam virando uma provação, nos coloca à prova, porque nós sabemos que tem provações que vêm do Senhor e tem provações que vêm do mundo e tem provações que são da nossa própria vontade. E essa provação, porque o mundo jaz no maligno, o diabo fica ao nosso redor, colocando coisas na nossa mente, colocando vontades na nossa mente, e muitas delas nos trazem sofrimento, fadiga, traz mais trabalho, e isso é a todo momento nós somos tentados, porque ele quer achar uma brechinha para nos destruir. Porque quando nós passamos pela prova, nós queremos provar Deus, nós queremos pôr Deus à prova. Por que Deus? Por que eu estou passando por isso? Eu te sirvo, eu sou fiel ao Senhor, eu procuro fazer tudo certo. Não é isso que a gente fala? Todos nós, quantas vezes nós ouvimos isso? Eu não mereço isso. Mas nós vimos aqui na palavra de Deus que o diabo ele vem, o mundo vem, nós, a nossa vontade vem nos tentar para que a gente venha passar por essas provações. Mas a palavra de Deus tem uma mensagem linda, que ele fala que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Deus é a nossa testemunha do que nós estamos fazendo ou não estamos fazendo. Porque o diabo ele é o acusador, ele quer nos acusar, ele quer mostrar para Deus, está vendo? Ele quer sempre nos acusar. Mas nós temos uma grande nuvem de testemunha. Nós temos Deus que é o nossa testemunha e nos livra de todo o peso do pecado. Porque o mundo, as coisas que nós temos, traz peso para nós. Então Deus ele nos livra disso, para que a gente não venha passar por essas provações que o mundo quer nos colocar. Porque quando nós caímos nas armadilhas deste mundo, nas armadilhas do diabo, na nossa própria vontade, nós ficamos aflitos e angustiados. Mas Deus ele é o Deus que nos livra de que forma? Nos abrindo os nossos olhos, através do conhecimento da palavra, nossos olhos são abertos, nossos ouvidos são destapados e nós não somos mais ignorantes, porque nós conhecemos o que é o certo, o que é o errado. Quando alguém quer te acusar de alguma coisa, nós temos a certeza que o Senhor tem o nosso advogado fiel, que é Jesus. Então nós podemos ficar tranquilos quanto a isso, porque essas provações
essas tentações, ela fica a todo tempo nos assediando, né? Ou a gente fazer uma compra e vai ficar devendo e vamos envergonhar o nome do Senhor, ou aquela compra que você fez, você vai ter que trabalhar muito, você vai deixar de estar com a sua família, alguma coisa vai te trazer uma aflição, porque provação é uma aflição. Então tudo que a gente faz tem uma consequência. Então nós temos que estar alertas, porque a todo tempo ao nosso derredor, está o tempo todo. Mas o que ele fala para nós? Para nós sermos o quê? Perseverantes na palavra de Deus, perseverantes no caminho de Deus, perseverantes no conhecimento de Deus. Aquilo que não vai te trazer aflição, aquilo que não vai te fazer ficar cansado, aquilo que não vai te fazer ficar desanimado. Porque quando nós desanimamos, a primeira coisa que nós fazemos é deixar Deus, deixar de vir à igreja, deixar de ter comunhão com Deus, deixar de ter esse acesso. E isso, o que faz? Nós ficarmos mais angustiados, mais aflitos, porque nós estamos separados de Deus. Aí Deus não pode fazer nada por nós, porque nós deixamos, né? Nós tiramos o nosso livre-arbítrio, né? Que nós deixamos nas mãos do Senhor, para que Ele venha nos cuidar, para que Ele venha nos socorrer, para que Ele venha nos livrar, para que Ele venha nos mostrar o que é o certo, o que é o errado. Por isso que sempre nós temos que primeiro falar com o Senhor. Então a gente, deixando esse agir de Deus, deixando Ele, né, ser o nosso advogado, cuidar de nós, aí nós continuamos sendo perseverantes, porque Cristo foi perseverante. Então é uma característica que nós temos que ser. O diabo, ele é perseverante, ele jamais vai deixar de tentar a sua vida. Nós, né, a palavra de Deus fala que todos os pecados destituídos da glória de Deus. Então a nossa natureza é sempre fazer aquilo que a carne deseja, mas nós temos que perseverar para fazer a vontade de Deus. E nós fazemos a vontade de Deus, nós vamos evitar as nossas provações, as nossas aflições, as nossas tristezas, para evitar o nosso cansaço. Devemos ser esse imitador de Cristo, assim como Ele foi perseverante em meio às provações. O verso 2 diz assim: olhando firmemente. Como que eu vou ser perseverante? Olhando firmemente para o autor e consumador, né? E da nossa fé, Jesus, o qual em troca de alegria, Ele poderia estar lá com o Senhor, mas Ele veio para receber sobre a vida dele as nossas perseguições, as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado, tudo aquilo que era para eu e você viver, Ele recebeu. Então Ele trocou aquela alegria que Ele estava com o Senhor para viver tudo aquilo por mim e por você, para que nós não precisássemos viver. Então imagine assim: se Ele viveu tudo que era nosso, né? Tudo que era para mim e para você, e hoje, né, tomou sobre si, para que eu e você, né, fomos salvos e não precisasse viver essas provações. Mas mesmo assim, nós vivemos ainda algumas provações e achamos que é muito dolorido, que é muito angustiante. Imagine só o que você teria que ter vivido, e Jesus viveu no seu reino. Se isso que nós vivemos aqui neste mundo, todo dia, já é difícil, imagine só o que o Senhor fez por você e por mim. É só um grande amor, é só Jesus poderia viver isso por mim e por você. Então Ele trocou essa alegria, né, que estava proposta a Ele, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia. O que quer dizer isso?
não fazendo caso, porque ele foi desonrado, né? Naquela cruz ele foi envergonhado, e está hoje assentado à destra do trono de Deus. Se ele não tivesse feito isso por nós, hoje nós não teríamos recebido acesso, nós não teríamos recebido, né, através da graça, a nossa salvação. Se Jesus não estivesse olhando firmemente para Deus, ele não conseguiria passar o que ele passou. Porque se ele fosse olhar pelo desânimo dos homens, pela fraqueza dos homens, ele não conseguiria. Então, se nós olharmos para o mundo, para a circunstância, para as dificuldades, para aquilo que a televisão fala do desemprego, para aquilo que a televisão fala das pandemias, das doenças, das enfermidades, de situações horríveis, a gente não consegue perceber. Por isso que nós temos que ser perseverantes em olhar firmemente para Jesus, senão a gente não consegue chegar até o fim. A gente não consegue. Aí as provações vêm, cada dia maiores, né? Porque daí a gente se afasta de Deus. E quando nós afastamos do Senhor, o que acontece? Nós afastamos do conhecimento, nós afastamos da graça de Deus, do poder de Deus, das promessas de Deus para mim e para você. Então nós temos que continuar firmes, olhando, né? Porque Ele trocou tudo aquilo que era para mim, mas Ele recebeu para Ele, né? Para nos dar a vida eterna. E Jesus, Ele não ficou preocupado pelas afrontas que Ele teve. Ele olhou para Deus, né? Ele olhou para o Criador, para o Pai dele, que estava lá no céu, mas estava cuidando dele. Ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele ficou sem roupa, ele foi envergonhado, né? Então, nós já temos esse conhecimento. Ele sofreu na carne, sofreu na alma, né? Tudo aquilo que era meu, seu, mas ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para as provações que ele estava vivendo, mas ele olhou firme para Deus, porque Deus tinha um propósito. Às vezes você está passando por uma situação porque tem um propósito melhor para a sua vida lá na frente. Por isso que quando nós estamos arraigados, firmados na rocha, né, firmes nos propósitos do Senhor, pode vir as tempestades. Ficamos tristes, ficamos cansados, mas logo, né, a alegria vem pela manhã e o Senhor renova as nossas forças, porque essas forças vêm do Senhor. Essas forças não é a sua força que renovar, não é o seu braço forte que renovar, é o poder de Deus que renova essas forças. Aí nós podemos continuar, mas o nosso olhar tem que estar firme no Senhor, porque se ele olhasse a circunstância, ele não te conhecia. Por que ele suportou isso? Por quê? Verso 3: considerai, pois, atentamente quem suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos fatiguei desmaiando em vossa própria alma. Ele suportou por amor de nós, por obediência ao Pai. Ele suportou a cruz, aquele sofrimento extremo, porque sofrer igual a Jesus, ninguém sofreu neste mundo. Ninguém, jamais vai sofrer, jamais. A provação de Jesus teve, jamais haverá, porque nós não poderíamos suportar o que Jesus sofreu. Mas Ele venceu por nós, para que nós viéssemos a não estarmos cansados e não viéssemos a nos perder no caminho. Porque Jesus, Ele deixou, né, no livro de João, capítulo 18, 33, Ele nos fala: estas coisas vos tenho dito, que tenhas paz em mim. Nós podemos só ter paz em Cristo. No mundo passais por aflições,
mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Glória a Deus. Então a paz que você precisa, você nunca vai encontrar no mundo, você nunca vai encontrar nas pessoas, você nunca vai encontrar dentro de você vai encontrar em Cristo. Aquela paz que em meio às aflições, angústias, agonia, você tem ela dentro de você. E as pessoas conseguem ver a sua paz e falam: isso não é normal. Realmente não é, porque ela não vem da terra, ela não vem de você, ela vem do céu. E essa paz nos faz prosseguir, porque nós precisamos ter paz. Porque no mundo jaz o maligno, o mundo coloca angústia, coloca aflição, coloca perseguição, coloca um monte de peso para que a sua cruz fique mais pesada ainda do que aquela que nós temos que carregar. Porque Jesus fala assim: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Mas às vezes tem gente que coloca um monte de peso nessa cruz que você não consegue carregar e sair do lugar. Então essa não é a cruz de Cristo. Essa é a cruz do mundo que coloca você. Então fique atento para você não carregar aquilo que não é para você. A paz que queremos muitas vezes. Porque muitas vezes você fala assim: pode estar faltando alguma coisa na sua vida, mas às vezes você fala assim: eu só queria ter paz hoje. Eu só queria ter paz. Então, essa paz só tem em Cristo. Você não vai achar em nenhum lugar. Mas você vai ter essa paz se você permanecer em Cristo, e Cristo vai permanecer em você. Aí tudo que nós pedimos, em nome de Jesus, nos será feito. Por isso nós precisamos imitar a Cristo, ser perseverante e olhar firme para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele é o que nos trouxe a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem do alto. E nós, no livro de 1 Pedro, fala de uma provação, e essa é uma provação que vem do Senhor. Porque essas provações que nós vimos, muitas vezes nós achamos que vem do Senhor, mas muitas são da nossa vontade da carne, nós sofremos as provações, lançamentos do diabo, para que nós venhamos não ter paz, passar por essas aflições, porque o único motivo da aflição é para você desviar o seu foco, é para você sair do caminho de Deus, porque até o fim nós vamos ser tentados. Então o único foco dessa tentação, dessa provação, é você deixar o caminho do Senhor. Esse é o único foco. Mas Deus, Ele também nos prova. Não no mal, porque a palavra diz que Deus não prova no mal. Mas em 1 Pedro, ele fala que nós somos provados na nossa fé. 1 Pedro 6 e 7 ele fala isso. Que nós somos provados na nossa fé. E quando nós passamos por uma enfermidade, que às vezes o Senhor coloca na nossa vida, é para provar nossa fidelidade. Se nós vamos continuar crendo no Senhor, mesmo nós tendo aquela enfermidade, mesmo nós perdendo o nosso emprego, se nós vamos continuar firmes. Então, muitas provações é a nossa fé. Por que essa provação ela vem a nós? Para nos aprovar. Essa é uma prova para nos aprovar. Nós temos lá no vestibular, você tem que fazer aquela prova. Se você for aprovado, você recebe a sua vaga. E é a mesma coisa nós. Jesus nos prova para ver o nosso caráter, para ver o nosso amor por Ele, o nosso crer por Ele. E quando somos provados, nós temos que continuarmos buscando a Ele. Porque o que o Senhor nos prova? Por que Ele faz isso conosco? Para nós termos mais comunhão com Ele. Porque se nós não tivéssemos prova, nós não buscaríamos a Deus. Nós não viríamos na igreja. Nós não íamos orar. Nós não íamos clamar. Se tua vida tivesse redondinha, sempre retinha, assim, redondinha, tudo
família, teus filhos, você buscaria Deus? Não buscaria. Isso é um dos motivos que Deus prova a nossa vida, para nós termos esse relacionamento. Nós precisamos ter relacionamento, intimidade, igual nós temos aqui. Quantos anos nós estamos juntos aqui? A maioria, mais de 10 anos. E hoje nós conhecemos as pessoas. Nós sabemos com quem nós podemos brincar, com quem nós podemos, sabe? Nós conhecemos um pouquinho, né? Cada um. Então nós temos essa intimidade. E é essa intimidade que o Senhor quer ter comigo e com você. Porque quanto mais nós temos intimidade, mais somos próximos de Deus, mais nos conhecemos, mais nós recebemos, mais somos contemplados. E mesmo quando essa aprovação não seja da maneira que você queira receber, se a resposta de Deus não for uma resposta positiva, Ele quer testar-nos, ver se você continua firme, ou se você vai blasfemar e sair do caminho do Senhor. Então, nós somos sempre, assediados. Nós somos assediados por Deus, nós somos assediados pelo diabo, nós somos assediados pela nossa própria carne, que é a nossa vontade, que muitas vezes, se eu não disser a maioria das provações nossas, são pela nossa carne. E aí a gente culpa Deus. Nosso descuido, nosso vacilo, nossa falta de cuidado com a nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, e aí nós temos consequências, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós fazemos é uma semente colocada no chão, e ela vai crescer, e ela vai dar um fruto bom. Então nós temos que semear coisas boas. E nós só conseguimos semear coisas boas se nós estivermos no caminho com o Senhor. Se nós estivermos na videira verdadeira. Porque a todo tempo nós somos confrontados. Eu confronto com as minhas convicções. Quando eu passo por uma provação, por uma situação difícil, eu confronto. Mas espera aí, por que eu estou passando isso? Eu penso isso, eu faço isso. Então nós somos confrontados. E isso, essas nossas escolhas, essa nossa posição, muitas vezes não é a vontade de Deus. Por isso nós passamos por essas provações. E as provações, ela nos desafia a confiar em Deus. As nossas provações nos desafiam a confiar mais em Deus. Porque é o que mais a gente ouve, muitas vezes entristece o coração, de ver as pessoas falando: por que isso, por que isso, por que Deus faz isso, por que Deus faz aquilo? Sendo que nós queremos fazer só o nosso estudo. E o nosso coração enganoso, como diz a palavra de Deus. E quando nós não vemos solução para o nosso problema, e quando nós ficamos muito cansados, nós deixamos de buscar a Deus. E aí nós somos reprovados. Então, nós temos que olhar sempre firmemente para o autor, para aquele que tem o caminho certo para mim, para você seguir, para que a gente não venha tropeçar. E quando nós somos provados na nossa fé, não vamos falar de provação da nossa carne, provação quando nós estamos no pecado, não é essa provação. Quando nós somos provados na nossa fé, ela traz benefícios. Mas você fala assim: como assim? O sofrimento vai me trazer benefício? Que negócio estranho. O seu olhar, às vezes, para aquela situação difícil, como que isso pode trazer um benefício para mim? Pode trazer. Tiago 1, diz assim a palavra. Tiago 1, 2, 3 e 4. Os benefícios das provações.
Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que as provações da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Se você for provado na sua fé, o resultado da tua prova vai ser nota 10, que se chama perseverança. Você vai se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais perseverante, e uma pessoa perseverante ela se torna confiante. Não confiante nela, confiante em Deus. E essa perseverança deve ter ação completa. Porque essa ação completa, o que ela vai gerar em você? Você vai passar por qualquer situação de provação e vai estar pronto para passar por ela. Porque o que você recebeu do Senhor é completo. Você vai ter prova, né? A tua prova ali pela situação que você mesmo gerou, mas Deus vai te dar uma saída. Porque a palavra de Deus tem todas as informações e todos os ensinamentos que nós precisamos para a nossa vida, para sairmos dessa situação e voltarmos para o caminho de Deus. Porque quando nós estamos naquela prova, nós precisamos sair logo daqui. Sair logo. Não é permanecer não, porque a palavra de Deus fala que nós temos que só passar, mas não permanecer. Aquele que permanece é porque não está na videira verdadeira. Que aquele que está ouvindo a palavra de Deus, ele vai sempre estar, porque o Senhor traz a palavra para aquele que necessita. A palavra dele, quando ele abre ali para ler a palavra dele, Deus traz ensinamento. E ele passa por aquela prova e volta para os caminhos do Senhor. E essa ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, tudo que o Senhor fizer para você, você vai conseguir, porque Ele deu para você ser perfeito. Para você passar por toda e qualquer provação, pode ser pelo teu pecado, você vai, ter através do Senhor, orar a Deus, gerar no seu coração o arrependimento e você voltar para o caminho. Se você caiu, você vai levantar, porque Deus te levanta. Não é o homem que levanta, o homem não tem força, mas Deus te dá força para você levantar. Se você está no pecado, está no lugar errado, está passando provação por causa disso, Deus te levanta. Mas a consequência nós temos que pagar. A consequência é dela. Porque o que acontece quando nós passamos uma provação? O que nós plantamos foi coisa ruim, nós estamos colhendo coisa ruim. Mas aí você faz uma coisa boa, você volta para o caminho do Senhor, você não quer mais ter aquela consequência, mas você vai ter. Porque tudo aquilo que você semear, aquilo você vai ceifar. Então a consequência ela vem. É a mesma coisa quando nós cortamos nosso braço e deu ponto. Passou por aquela provação, por aquele sofrimento, deu ponto, sarou. Glória a Deus. Mas a cicatriz vai ficar. E de vez em quando ela dói. Sabe por quê? Para te lembrar. Por que aconteceu aquilo em você? A lembrança não é para te fazer mal, é para te fazer bem, para te trazer benefício, para você não fazer de novo. Você entendeu? Por que nós passamos? Por que nós somos lembrados? Por que a palavra de Deus, a gente lê, sempre traz para a nossa memória? Por quê? Porque é o que nos dá a esperança. A esperança do que? Da vida eterna. Porque se a gente permanecer nessa situação, nós não vamos ter a vida eterna. Então nós temos que confiar. E essa confiança em Deus é nós sermos perseverantes no seu caminho. E esse benefício, nós recebemos de Deus, essas provas, é para o nosso bem. E nós temos 3 tipos de provações que nós passamos na nossa vida, podemos assim classificar, que são as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros, aquilo que nós estamos passando porque nós fizemos uma coisa muito errada, e se a gente ainda está porque a gente ainda está no pecado.
provações deste mundo, né? Porque o mundo está decaído, o mundo jaz no maligno, o mundo está perverso, né? E isso é palavra de Deus, isso é cumprimento da palavra, que Jesus está voltando e logo ele está às portas, né? A gente vê tanta doença, tanta enfermidade, doenças que não se acha cura. Então, por estar decaído, né? Nós passamos por essa provação. Mas em Tiago 1:12 ele diz assim, sobre a origem do pecado: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você está no pecado? Você está nas provações do mundo? Porque você escolheu a vontade da sua carne? Você tem uma esperança. Sabe qual é a esperança de você? É você perseverar em Deus. Porque se você perseverar em Deus, se você suportar essa provação, se você, se arrepender do teu pecado, voltar para os braços do Senhor, o que vai acontecer? Nós vamos receber a coroa da vida, a vida eterna, o qual o Senhor prometeu para quem? Para aqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus é perseverante. Quem ama a Deus não culpa a Deus. Quem ama a Deus procura entender e passar por aquilo e sair rápido. Entender por que ele está passando. Estou passando por quê? Porque eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque foi uma escolha que eu não pedi a Deus, eu não pedi a direção de Deus, ou porque é a aprovação de Deus. Eu tenho que entender por que eu estou passando aquilo. Eu sou inteligente, Deus me deu inteligência, me deu capacidade para compreender as coisas. Então nós temos que entender para a gente sair fora rapidinho e viver a vontade de Deus. E a aprovação da fé, que eu falei agora, que nós passamos por quê? Porque as provações que Deus nos coloca, provando a nossa fé, é para trazer crescimento. E o crescimento, nos traz alegria, porque daí não faz nós olharmos para trás, mas se você olhar para trás, é somente para você ver o exemplo que você fez e não deu certo. Ou deu certo, você continua. Não para você ficar olhando para o passado e ficar vivendo o passado. O passado passou, não volta mais. Então esse crescimento, ele tem um propósito, porque tudo que Deus faz para nós tem um propósito. O que o mundo faz, que a nossa carne faz, tem um propósito ruim. Por quê? Porque nós não temos conhecimento. Nossa visão é só isso aqui. E Deus tem visão lá no futuro, lá no final. E o nosso final não é aqui na terra, o nosso final é lá com o Senhor. Então por isso que nós temos que olhar sempre com firmeza, com perseverança, o autor e consumador. Porque senão a gente não consegue chegar até o final. As provações nos derrubam, nos lança no chão, na lama, na lona, e aí a gente fica. Se nós não olharmos firmemente, nos posicionarmos, porque quando nós estamos no caminho de Deus, nós temos que todos os dias nos posicionar. Se eu quero aquilo para mim, se aquilo que as pessoas estão me oferecendo eu vou querer, se aquilo que o diabo está oferecendo, porque eu já sei o que o diabo quer me oferecer. Se eu sou casado, ou se uma mulher, se é casada, tem um homem ali olhando diferente, você já sabe que esse é o inimigo para a tua vida. Com certeza. Você tem conhecimento da palavra, lá no fundo já rapidinho. Entendeu? Então é por isso que nós temos que ter conhecimento. O conhecimento nos liberta. E Tiago 1, 2 e 3 nos mostrou por que essas provações nos vêm. Em qualquer provação, em qualquer provação que seja, mantenha-se sempre firme no Senhor. Firme. Deus não permite um fardo
maior do que possamos carregar. Se está pesado demais, está insuportável para você, é porque esse peso não está vindo de Deus. Essa prova não está vindo de Deus para sua vida. Porque se a palavra dele diz que ele me dá um fardo maior que eu posso carregar, então está errado. Então não é de Deus. E as provações, não esqueça disso. As provações nos fazem aproximar mais de Deus. Quanto mais somos provados, mais nós buscamos a Deus, mais nós vamos saber lidar. Porque quando nós estamos no caminho de Deus, Ele nos fortalece, Ele nos instrui, e aí a gente não cai mais naquela tentação, naquela prova que é tão bobinha, né? Aquelas perguntinhas que é igual tem no vestibular, aquela jogadinha. Você não cai naquela jogadinha mais, porque os teus olhos, os teus ouvidos estão atentos. A palavra de Deus fala que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não é conhecimento do mundo, não, é conhecimento de Deus. Conheça mais a Deus, seja mais perseverante, não jogue a culpa em Deus, veja o que você está fazendo na sua vida, para que você venha a ser mais feliz e menos angustiado, menos aflito. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Eu sei, Pai, que às vezes nós possamos pensar assim, mas é uma palavra que nós já ouvimos tantas vezes. Mas, Pai, nós precisamos ser cada dia mais instruídos, porque o teu povo está perecendo, Senhor. Os teus escolhidos estão perecendo, os teus próprios escolhidos estão caindo, Senhor, por falta de buscar face, de buscar os teus caminhos, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que a partir de hoje, Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos mais perseverantes nos teus caminhos, a buscarmos mais a tua face, Senhor, para entendermos as nossas provações e queremos, Senhor, sempre ser provados, porque senão não buscamos a tua face, porque sabemos que tudo que o Senhor faz para nós é bom, perfeito e agradável. E queremos receber somente o que vem do Senhor. Que as nossas escolhas, que as setas do inimigo, Senhor, nós não queremos cair nelas, Senhor. Por isso, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a permanecer, olhando sempre firme para a cruz, olhando firme para o céu, que é onde nós queremos estar com o Senhor, quando o Senhor vier buscar a nova igreja. E buscar a amada igreja, tá? Ou nos buscar, é quando chegar o nosso momento. Muitos vão ser chamados antes para estar contigo, outros vai vir quando o Senhor ministrar. Que nós estejamos preparados, porque quando nós somos aprovados, nós estamos sendo limpos, adornados, para receber a coroa e estar contigo. Muito obrigado, Jesus, que essa palavra venha falar mais aos nossos corações, que a gente venha ser mais diligente, que a gente venha ser mais observador, Senhor, que a gente venha te buscar mais, cada dia, Senhor, que a nossa fé venha ser firmada nesta rocha que é o Senhor, onde nós podemos confiar 100% que o Senhor é o nosso Pai, o nosso amigo, Jesus é o nosso irmão, porque é assim que o Senhor nos chama. Obrigado, Senhor, e peço nesta noite uma bênção, Senhor, que o Senhor possa abrir as janelas do céu, Senhor, e derramar sobre essa igreja e cada um que estiver ouvindo e recebendo a tua palavra através das lives, não só neste momento, mas posteriormente, Senhor, porque o Senhor sempre tem algo a acrescentar. Por isso te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos dar a bênção histórica, retornar para nossos lares, fortalecidos, firmes, firmados em Deus. Amém? Que a graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo, esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, fiquem em paz, e Deus os abençoe em nome de Jesus.